E aí, pessoal, estamos em BH, porque hoje é a volta à Série A de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Ontem, Eduardo Picão fez uma live junto comigo, direto do hotel do Grêmio. E uma cena emocionante mostrou muito o que acontece quando o Grêmio chega em lugares como Belo Horizonte, como São Paulo, como, enfim, qualquer lugar onde o coração do Grêmio vai. Porque a perna dos atletas, a camisa do Grêmio, a figura deles, dos jogadores, dos dirigentes, ela é a representação da raiz do clube. E ela está lá hoje, em BH, para o início de uma caminhada que é muito importante para todos nós. A volta do Grêmio à Série A, que aconteceu lá em Caxias, no jogo contra o Santos, e que nós tivemos uma vitória, mas hoje fora de casa, contra um Cruzeiro, que nós depois vamos falar muito tecnicamente aqui neste vídeo também, ela indica para a gente uma série de situações que demonstram a importância do jogo de logo mais, e aqui eu vou também contar para vocês o que nós vamos fazer, uma programação especialíssima que vai terminar a 1h da manhã. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Esse vídeo é patrocinado pelo Vieser Supermercados, 35 anos lá em Canoas, lojas maravilhosas, e eu vou falar durante esse vídeo também do Vieser, nosso parceiro aqui. Gente, eu poderia começar esse vídeo aqui, e tô gravando esse vídeo um pouco antes das 2 da tarde, porque o Grêmio joga hoje às 21h. E eu poderia começar aqui falando da escalação do Grêmio, da escalação do Cruzeiro, e fazendo uma projeção técnico-tática. Mas ontem, quando a gente fazia a live, nós tivemos essa cena aí. E quando tem a oportunidade de ver o Grêmio assim de pertinho, depois de tanto tempo longe, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, né? Sempre que a gente consegue ir, geralmente a gente consegue só nas férias. Já sei o jogo certo, Grêmio e Galo, 23 de julho, vamos estar lá na arena marcando presença. E é isso, né, cara? A gente é desgarrado do Pampa, mas estamos sempre aí. O Grêmio sempre, tem Grêmio em todo canto do mundo, não tem? A gente já morou nos Estados Unidos, levamos o Grêmio sempre, estamos sempre, chega até a emocionar, assim, porque o Grêmio faz parte da nossa vida, assim, sabe, cara? E a gente, isso é uma coisa que a gente carrega sempre com a gente. Muito forte, assim. Toda. Tu viu, Cezinha? Não, Esse eu é o tô Grêmio, Cezinha. O cara é Cara, apaixonado. Tá fazendo festa da dia chorar, cara. Eu tô emocionado. Eu tô emocionado aqui, cara. Cara, uma coisa que passa de geração para geração, né? De avô para pai, para filho. Isso é uma coisa que eu vou carregar pros meus filhos também, então tem que falar. Muito bonito aí, Cezinha. Então, legal, né? Ver o pessoal acompanhando o Grêmio aqui de perto. Depois eu vou ver se eu consigo falar com o nosso homem das camisas ali. Mas vai no jogo amanhã, né? Jogar amanhã, com certeza, claro. Tem uns amigos meus aí, até que nem são gremistas, são Catarina, que estão aqui estudando também, e eu tô convertendo eles aqui. Tiagão, Marcelo, tá vindo de Blumenau aí. Ah, deixa eu lembrar um negócio. Mandar um abraço pro meu primo aí, que é doente também pelo CCD, olha direto esse canal. A gente ficou louco quando ele anunciou o Soares aí. Dudu Carvalho aí, tamo junto, é o Grêmio, não adianta, a Santa Cecília é Grêmio, vamos. E placar pra amanhã? Vai ser um jogo difícil, né, cara? Eu acho que 1x0, 2x0, aqui é encardido, muita pressão, independência muito perto, assim. O Grêmio tem dificuldade de jogar, mas eu acho que dá, nosso time superior é melhor. Vendo isso, a gente não consegue tratar esse jogo como um jogo comum. O gremista está à flor da pele. O gremista está com o sentimento transbordando. Nós estamos chegando, e isso pode acontecer ainda hoje, talvez amanhã, segunda-feira, a 100 mil sócios. O gremista vive um otimismo natural, exatamente por esses caminhos que a gente traçou, que encanta a todos. E o que a gente vai ver hoje, logo mais às 21h, é o confronto de um Cruzeiro que foi amplamente superior ao Grêmio no ano passado, na Série B, enfrentando um Grêmio que se renovou. O Grêmio está escalado.
O Grêmio está escalado. O Grêmio tem Adriel, o Grêmio tem João Pedro, o Grêmio tem Bruno Alves, o Grêmio tem Kahneman, o Grêmio tem Diogo Barbosa. O Grêmio tem no meio-campo Bitelo e Lucas Silva. O Grêmio tem Soares lá na frente e tem uma linha de 3 que pode ter ou Zinho ou Natan, que tem Vina e que tem Cristaldo. O Grêmio mudou. E esse Grêmio à flor da pele, que a gente viu há pouco, numa linda imagem, uma imagem natural, de uma nova forma de fazer comunicação, no meio de uma live, encontrou um gremista que foi no hotel bater foto com jogadores, um estudante de medicina, que mora em BH hoje, estudando lá, que tem raízes no interior do nosso estado, e que faz do Grêmio também uma forma de reconciliação ou de união com a sua história. Eu me arrepio só de falar. Porque essa, para mim, é talvez o grande movimento que a gente tem que compreender. Eu vou, neste vídeo aqui, nós vamos analisar o Cruzeiro tática e tecnicamente com o nosso analista de desempenho. Dentro de poucos minutos você vai ver um vídeo com todo o raio-x do Cruzeiro. Todo o raio-x do Cruzeiro. 10 minutos de vídeo. Mas eu quero propor para vocês algo um pouco diferente. Um pouco diferente. Nós vamos começar a transmissão hoje no canal às 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Uma live que vai até às 7. Uma live pré-jogo. Com o Eduardo Picão, direto de BH. Nós vamos fazer um esquenta do jogo. Depois nós vamos entrar no ar na live do Baldaço com a nossa jornada, a jornada do canal do Baldaço, que a gente tem feito com tanta força, com tanto esforço, com tanta luta. Nós vamos até a meia-noite com ela. E depois nós vamos mais uma vez aqui no canal conversar com o torcedor até a 1 da manhã. Porque nós precisamos viver o que está acontecendo aqui. Nós precisamos exatamente unir esses pontos todos com a velha frase do Grêmio com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E isso, para mim, é fundamental hoje. E esse vídeo eu dedico a esse estudante de medicina, que acabei não fixando o nome dele, mas que mostra muito, muito do que a gente está vivendo hoje, e para mim é o centro do que nós vamos viver logo mais. A volta do Grêmio, um jogo fora de casa, contra um gigante do futebol, contra um gigante que nos superou no último confronto, no último enfrentamento, que foi na Série B do ano passado. E agora nós temos que entender o estágio que nós estamos. E o jogo de hoje é para definir exatamente esse estágio. Agora vamos também sair um pouco da linha emocional. Você vai ficar com a análise de desempenho do adversário do Grêmio. O que esse raio-x pode determinar em relação ao que o Grêmio tem aí pela frente. A análise de desempenho do adversário do Grêmio, o Cruzeiro. O grande Cruzeiro que vai nos receber e vai tentar nos ganhar no jogo de logo mais. Até às 5h30. 5h30 começa uma live e nós vamos longe. E eu conto com a presença de todos vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Fala CCD, fala pessoal, tudo certo? Bora analisar o segundo adversário tricolor do Campeonato Brasileiro de 2023. César, o início de temporada do time mineiro é um tanto conturbado. Vem de resultados negativos no estadual, porque caiu na semifinal para o América Mineiro, e também teve um início de Copa do Brasil também negativo. Aliás, o Cruzeiro que inicia a Copa do Brasil nessa fase onde os clubes da Libertadores e outros clubes com outras vagas adentram, porque o clube foi campeão brasileiro da Série B na temporada anterior. Analisando os números agora do Cruzeiro das partidas no ano, foram 12 partidas no total, 10 do Campeonato Mineiro, uma na Copa do Brasil e uma no Campeonato Brasileiro. Ao todo 12 jogos, né? E 3 vitórias apenas no ano inteiro. O clube teve 3 vitórias de 12 jogos. E o clube também acumulou um número de 13 empates,
ao longo da temporada e que a gente vai adentrar um pouco mais, que essas 3 vitórias, esses 3 empates foram todos no Campeonato Estadual, no Campeonato Mineiro de 2023. As 6 derrotas no ano foram 4 derrotas no Campeonato Estadual, uma derrota na Copa do Brasil e a outra derrota na primeira partida da primeira rodada contra o Corinthians na Arena do Corinthians em São Paulo. Ou seja, em metade dos partidas disputados no ano, o clube terminou sendo derrotado e venceu apenas um quarto e empatou outro quarto. Analisando o que aconteceu em cada uma dessas partidas, o clube ao todo tomou mais gols do que fez, porque marcou 13 gols e tomou 14. Sendo no campeonato estadual, no Campeonato Mineiro, o clube marcou 12 gols e tomou 11 gols. César, apesar do clube terminar com um saldo positivo no estadual, deve-se observar que 11 gols sofridos em um estadual onde você joga contra times de Série B, Série C, Série D e às vezes sem divisão nacional, é muito gol sofrido e, aliás, pouco gol marcado, né? Se são muitos gols sofridos, poucos gols marcados para um clube da Série A, o atual campeão brasileiro da segunda divisão, que fez algumas contratações que movimentaram o mercado. Então esses são os resultados gerais do clube mineiro neste início de temporada, que, volto a repetir, o clube perdeu metade dos jogos disputados. 50% das partidas disputadas o clube terminou com derrotas. Venceu apenas um quarto das partidas disputadas e empatou outro quarto dessas partidas disputadas no ano. Agora, César, antes de entrarmos na provável escalação e também no sistema tático que deve ser utilizado pelo Cruzeiro, nós vamos explorar um pouco quais são os jogadores que compõem esse ataque do Cruzeiro, que marcou 13 gols no ano. O artilheiro do clube no ano é o Bruno Rodrigues, um atacante que disputou 12 jogos e marcou 4 gols em jogos oficiais pelo clube. O Gilberto também é outro jogador que aparece ali, o Gilberto já rodado por diversos clubes do país, São Paulo, o Bahia, também teve uma experiência no sul do Brasil, no Internacional, e uma experiência fora e também jogador de MLS. Ele fez 3 gols, marcou 3 gols, repito, em 10 jogos, o Gilberto, centroavante do Cruzeiro. César, adentrando a parte tática e já dando início à provável escalação que o Cruzeiro deve utilizar, queria destacar que o Cruzeiro, durante essa temporada, utilizou diversos sistemas táticos. Um 3-4-3, variando também para o uso do 4-1-3-2, que já foi utilizado pelo Kudê no Internacional, a gente já viu. E para ficar melhor de exemplificar, ele seria uma evolução daquele 4-4-2 com um losango no meio de campo, né, com 3 volantes. Nesse sistema, ao invés de 3 volantes, se utiliza um volante à frente da zaga e 3 meias. Também o Cruzeiro utilizou um sistema de 3-5-2 para utilizar seus alas muito postados no campo ofensivo e concentrar 3 jogadores à frente da sua defesa, um jogador de posicionamento mais defensivo à frente da sua linha defensiva e outros 2 jogadores centrais compondo um tripé de meio campo para resguarnecer esse sistema defensivo, já que seus alas estão participando muito do ataque, já bem posicionados. Recentemente o clube também passou a utilizar a formação de 4-2-3-1 e 4-4-1-1. A gente vê essa variação de formações ao longo da temporada porque o clube, ao longo do jogo, ele pode desenvolver formação com bola, sem bola e dado o momento da partida, né? A gente vai ver essas transformações do decorrer desse jogo contra o Grêmio. Aqui a última formação, o último time utilizado pelo Cruzeiro diante do Corinthians, nesse momento aqui, num 4-2-3-1, com Rafael Cabral no gol, a linha de 4 defensiva formada por William na lateral direita, os zagueiros Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon na lateral esquerda, meio campo abrindo com a dupla de volantes Ramiro e Richard, o trio de meio Bruno Rodrigues, Matheus Vital, Wesley e Gilberto na frente. Agora, César, nós vamos analisar um pouco mais do artilheiro do Cruzeiro, Bruno Rodrigues.
E eu quero já abrir o mapa de calor dele nesse ano, e depois eu vou explicar um pouco mais do mapa de calor, o que é, né? Porque o mapa de calor é onde que o jogador se posiciona mais em campo, né? E a gente percebe que ele é um jogador muito de lado, principalmente de lado, cai um pouco por dentro, mas predominantemente pelos lados. E a gente consegue observar que ele é um jogador que tanto recua, quanto é aquele jogador mais posicionado à frente, né, próximo da área, e nas laterais, beirando quase a linha lateral, né? Mas, tá, o mapa de calor, ok, é onde o jogador ele se posiciona, né? Só que agora a gente tem que adentrar para ver como que esse jogador, o que ele faz dentro desse mapa de calor, dentro desse posicionamento dele, né? E para isso, César, a gente tem essa ferramenta, que são as ações totais e as bem-sucedidas do atleta, né? Pra gente visualizar onde que ele erra e onde que ele acerta dentro desse posicionamento dele. E clicando aqui contra o jogo contra o Corinthians, a gente consegue perceber que dentro da área, a área ofensiva, ele teve maior dificuldade de concluir o êxito, né? Pelos lados, ele é um jogador que consegue ter esse êxito para drible, para passe, para jogadas em velocidade, mas quando se aproxima do gol, a gente percebe agora nesse outro jogo contra o Náutico, pela Copa do Brasil, conforme se aproxima do gol, o índice de erros dele vai aumentando, né? É um jogador que sim, a gente precisa ficar atentos, a zaga e a defesa, o sistema defensivo como um todo precisa ficar atento a esse jogador, mas conforme vai se aproximando da área, é um jogador que apresenta uma maior dificuldade. E César, quando a gente aprofunda mais as estatísticas desse jogador, a gente consegue perceber que num período de 4 jogos, o jogador foi onde ele teve seu melhor momento na temporada. E isso foi lá entre o início de março e meio de fevereiro deste ano. Então, um jogador que ele, apesar de ser o líder de gols e participações e gols na equipe nessa temporada, foi um momento no estadual. É claro, é preciso ficar prevenido, é preciso ficar atento com esse jogador, mas dado o índice dele, conforme se aproxima da área, conforme o nível de competitividade aumenta, é um jogador que ele não apresentou o mesmo nível de êxito. E aqui a gente consegue perceber justamente o índice dele de acerto de finalizações e de onde que partem essas finalizações, né, no mapa, na tela. Outro jogador que compõe esse ataque do Cruzeiro é o Gilberto, né? E aqui a gente vai elucidar um pouco mais que em um único jogo ele fez todos os gols que ele marcou nessa temporada, que foi no jogo contra o Vila Nova, pelo Campeonato Mineiro, no estadual. No restante dos jogos da temporada, ele não marcou gols, né? E quando a gente para também para analisar o índice dele de chutes, de finalizações, é um índice que teve um baixo aproveitamento. E no jogo contra o Corinthians, por exemplo, ele teve uma única finalização que não foi em gol. E por que, César, que eu trago esses números focados principalmente no ataque do Cruzeiro? Porque o Grêmio marcou gols em praticamente todos os jogos do ano, da temporada, e teve uma defesa que se apresentou ser muito sólida ao longo dos principais desafios do ano. Portanto, César, mesmo sendo um jogo fora de casa, se o ataque do Grêmio converter as chances que cria ao longo dessa temporada e a defesa se mostrar o mesmo padrão consolidado, o mesmo padrão de concentração que vem obtendo ao longo dessa temporada, o Grêmio tem totais chances de somar mais 3 pontos mesmo num jogo fora de casa em BH e sair de lá com mais 3 pontos na bagagem. Um abraço, pessoal, um abraço, César, e um excelente jogo para nós.